Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus, Atos 17, 22. A palavra de Deus diz assim: Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Repita comigo: ao Deus desconhecido. Mais uma vez: ao Deus desconhecido. Este, portanto, o qual reverenciais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é adorado por mãos de homens, como que se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Amém? Olhe para mim, por gentileza. Hoje nós começamos uma jornada de pregações. Vamos se externar até domingo. Eu encerro em Farroupilha, ministrando um evento lá na cidade. E eu tenho entendido que esses dias são dias em que Deus está movendo a sua igreja. Estamos vendo dias atípicos que talvez nós nunca imaginaríamos que passaríamos. Eu vejo muitos irmãos orando, e na oração que os irmãos têm feito, eles têm dito: Senhor, por que do coronavírus? Por que da pandemia? Por que tanta gente morrendo? Sendo que na verdade a nossa oração não tinha que ser por quê, teria que ser para quê. Porque eu entendo que Deus, mesmo neste caos que o mundo vive, na saúde, na economia, na política, mesmo diante de toda essa confusão que está estabelecida, não só no Brasil, mas no mundo, eu continuo crendo que Deus está sentado no trono, governando todas as coisas. Esses dias alguém me perguntou: pastor, aonde Deus está no meio de tudo isso? Eu digo: Ele está onde Ele sempre esteve. O problema é que a igreja não está no lugar que era para ela estar. Então Deus permite algumas coisas para que a igreja volte para o lugar que ela nunca tinha que ter saído. Mas mesmo que está tudo em um caos, Deus continua sentado no trono. Por quê? Porque Ele senta no trono, porque Ele governa, porque Ele manda, porque Ele estabelece. Deus está olhando para nós dizendo assim: está confuso para vocês, mas eu estou no controle de todas as coisas. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele está no controle de tudo. Então a nossa oração nesses dias não tem que ser por que disso, por que daquilo, mas sim para quê. Porque eu entendo, pastor, que Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Deus está querendo nos trazer uma mensagem que o nosso coração duro não consegue ouvir. Porque Deus usa profeta, a gente não crê mais. Deus usa o pregador, a gente não acredita mais. Deus usa o pregador, Deus usa o pastor, e a gente desacredita. Então Deus vai ter que usar um vírus que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, o que é, para tentar dizer: ei, está chegando o tempo, aleluia, que a minha igreja tem que voltar para o lugar que ela nunca tinha que ter saído, porque o tempo está se findando, a trombeta soará, e nós sairemos deste lugar para um lugar onde não tem coronavírus, não tem H1N1, não tem peste, não tem pranto, não tem choro, não tem dor, aonde Cristo reinará com a sua igreja. Quantos esperam por este dia? Aleluia, glória a Deus por isso. E é interessante que eu pedi ao Senhor uma palavra para que nós pudéssemos entender o que de fato Deus está querendo falar conosco. E esse texto de Atos é um texto pouco pregado e até mesmo pouco entendido pelos irmãos. Mas é verdade que Paulo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, depois de ter passado Atos 16 na cidade de Filipos, aonde Deus faz aqueles grandes milagres que todos conhecem, aonde Paulo e Silas são presos, são colocados no porão na prisão, à meia-noite Deus manda um terremoto, as prisões se abrem. Depois de todo esse ocorrido, Paulo então parte para uma cidade chamada de Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, que era o núcleo central da Grécia, Paulo observa uma cidade vazia, uma cidade deserta, e Paulo vai perguntar para um andarilho que ali estava: onde está o povo? Alguém vai dizer para Paulo: olha, você veio bem no dia da festa dos deuses da Grécia, um dia onde todo o povo está em um local chamado de Areópago, reunido, adorando as suas divindades. Por quê? Porque os gregos eram um povo politeísta. O que é isto? Era um povo que tinha por hábito adorar vários tipos de deuses. Já dizia alguns filósofos que era mais fácil encontrar
uma estátua de um deus nas praças da Grécia do que uma pessoa. O povo ele era entregue à idolatria, o povo era entregue à adoração de deuses pagãos e reverenciar essas divindades. Agora Paulo chega, e quando Paulo chega, Paulo se depara com aquela situação, e a primeira impressão que Paulo tem é esta: que eles eram um tanto supersticiosos, que eles eram um povo entregues à idolatria, entregues à adoração de falsos deuses. Mas Paulo está chegando ali agora na qualidade de um embaixador de Jesus Cristo, e a mensagem que Paulo está trazendo é essa: ei, mais de 30 mil deuses não mudaram a vida de vocês, mas o Deus que eu carrego, esse sim vai mudar a história da vida de vocês. Paulo está dizendo: o Deus que eu estou trazendo, ele é maior do que todos esses deuses que vocês têm, porque esses deuses têm pés e não andam, têm boca e não falam, têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem, mas o Deus que eu vim pregar para vocês, esse tem boca e fala, esse tem pés e anda, esse tem mãos e abençoa, ele é o Deus vivo, o Deus poderoso. Quando Paulo fica sabendo que eles estavam no Areópago, o Areópago era como se fosse um ginásio muito grande, e naquele dia o povo se reunia naquele local, e cada um montava um estande, uma barraca, um gazebo, levantava um altar, colocava o seu Deus sobre o altar, e os adoradores daquele Deus se reuniam ali para reverenciar o seu Deus. É interessante que quando Paulo entra no Areópago, ele vai observar que haviam vários estandes, vários grupos de adoradores, e cada um adorando o seu Deus que estava sobre o altar. Quando Paulo está caminhando, Paulo observa que havia lá no fundo um grupo que adorava com mais intensidade. Glória a Deus, aleluia, chorando. Paulo fica curioso em querer saber que Deus é que aquela gente está adorando. Paulo se aproxima para ver que Deus era que ele estava adorando. E para surpresa de Paulo, ele olha para o altar e não vê nenhuma imagem, ele não vê ali um Deus, ele não vê uma escultura. Paulo vê um altar e uma placa que está escrito: ao Deus desconhecido. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo olha e diz: que Deus é esse? Deus desconhecido, uma placa ao Deus desconhecido. Então Paulo vai chamar um rapaz que estava adorando ali, gritando: meu amigo, me diz uma coisa, que Deus é esse que tu está adorando aí? Como é que é o nome dele? O rapaz olha para Paulo e diz assim: olha, eu não sei que eu passei aqui, estava todo mundo adorando, eu cheguei, me convidaram e aqui eu estou, mas eu não sei de fato que Deus é esse. Aí Paulo olha para uma outra pessoa que estava chorando, jogada ao chão: minha amiga, que Deus é esse que vocês estão adorando aqui? Ela olha para Paulo e diz: olha, eu também não sei, eu sei que está bom esse lugar, eu gostei desse ambiente, vim aqui, estou adorando, estou chorando, mas na verdade eu não sei que Deus ele é. Quando eu descobri isto, o Senhor falou comigo: a igreja brasileira, ela é semelhante aos adoradores de Atenas. Adoradores que se prostram, que cultuam a um Deus que na verdade eles não sabem que é. Um grupo de adoradores que se prostra, que todo domingo se reúne, que chora, que canta a um Deus que na verdade eles não sabem quem é. Adoradores que adoram um Deus que para eles Deus é um Deus desconhecido. E o segredo do Evangelho, o segredo da fé, está em você conhecer quem é o Deus que você adora. O segredo de uma vida transformada, de uma família edificada, está em você entrar aqui numa quinta fria como essa, com a tua família aqui hoje, e você levantar as mãos e dizer Yeshua, e você saber: eu sei quem ele é, aleluia, eu sei quem ele é. O mundo pode não acreditar, alguns podem zombar, mas eu sei quem ele é, eu conheço quem é esse Deus que eu estou adorando. Você consegue compreender isso, irmão? Olha que interessante. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo e ouvir da palavra de... O que eu entendo? Que enquanto eu estou pregando sobre Jesus, essa palavra está entrando no teu espírito e está gerando fé em você, amém? Só que a mesma Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis e a verdade vos... O que eu entendo? Eu entendo que quando eu ouço sobre Jesus eu tenho fé, mas só quando eu conheço quem é Jesus é que eu sou liberto. Você não está aqui no culto, vou repetir isso aqui. Quando eu ouço falar de Cristo eu tenho fé, mas só quando eu conheço a Cristo é que eu sou liberto. É por isso que tem um monte de gente que vem no culto, Deus abre porta, abençoa, e ele fica louco de feliz, mas não larga do vício, não larga da prostituição, porque ele só ouve e tem fé. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu vou te levar para um nível mais profundo, oh glória a Deus. Você não vai só ouvir falar de mim, você vai me conhecer, oh glória.
E quanto mais você me conhecer, mais eu vou libertar a tua vida, vou transformar a tua história, e o meu nome vai ser glorificado. Levante a mão, deixa eu te pedir para você tirar a mãozinha do bolso, só para lhe incomodar. Eu vim declarar que hoje Deus vai se revelar para os seus filhos, vai nos libertar das nossas mazelas, e as bênçãos de Deus fluirão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus filhos. Quem recebe esta palavra, dê um grito de glória, porque é para você que Deus está falando. O Evangelho precisa produzir em nós não só o ouvir, mas o conhecer. Deixa eu lhe dizer uma verdade: vir ao culto, congregar é importante, óbvio, mas isso não é um sinônimo de que você conhece a Cristo. Me prova, pastor, vou lhe provar. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 4, que os discípulos já estavam com Jesus 2 anos. Quanto tempo? 2 anos. Eles já tinham visto Jesus curar pessoas, levantar paralítico, purificar leproso. Aí Jesus vai dizer assim: eu vou fazer uma prova com eles, eu quero ver se eles me conhecem. Entra todo mundo no barco, vamos atravessar o mar da Galileia. No meio do mar, eu imagino Jesus olhando para o mar e dizendo: mar? Sim, senhor, agite esse barco aqui. Vento, chacoalha isso aqui. Eu quero ver se os meus discípulos me conhecem. Já estou com eles há 2 anos, eu quero provar a fé deles. Daqui a pouco se levantou uma grande tempestade, os discípulos se apavoraram, ficaram atônitos, quando viram que o naufragar. Acordaram Jesus, Jesus se despertou, levantou, disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. A Bíblia diz que tudo se fez bonança. Depois Jesus fez esse milagre, no capítulo 4, versículo 41, eles vão olhar um para o outro com a cara de apavorado e vão dizer assim, ó: quem é esse que até o vento e o mar? A expressão quem é esse é de alguém que ainda não estava andando com Jesus, mas não sabia quem ele era. Deixa eu provocar vocês mais um pouquinho. 2 anos e meio, quase 3 anos, a partir do princípio das Páscoas que eram celebradas, quase 3 anos que os discípulos estavam com Jesus. Marcos capítulo 6, Jesus diz: agora eu já curei gente, ressuscitei morto, até Lázaro que estava morto há 4 dias, eu fiz ele voltar à vida. É claro que eles vão me conhecer. Vamos fazer o seguinte, olha, vocês pegam o barco e vão mar adentro, eu vou lá no monte orar, depois eu me encontro com vocês. Os discípulos entraram no barco, foram mar adentro, Jesus subiu no monte, orou. Quando acabou de orar, ele desce, olhou, não tinha barco nenhum. Ele diz: não tem problema, eu fiz o mar, eu caminho sobre as águas. Jesus começa a caminhar sobre as águas. O barco dos discípulos está lá na frente. Jesus está indo em direção a eles, dizendo: eles vão me conhecer. Eles vão saber que sou eu. Jesus abre os braços como se dissesse: sou eu, meus filhos, é eu, Jesus, estou caminhando. Eles olham de longe para Jesus, dão uma espiada, um olha para o outro meio atônito. E no capítulo 6, versículo 49, eles olham para o outro e dizem assim: rapaz, eu acho que está vindo um fantasma. Não conhecer até vai, agora confundir com fantasma aí complica. A gente dá risada, mas quantas vezes a gente confunde as obras de Deus com o fantasma? Quantas vezes, por nós não conhecermos o nosso Deus, nós atribuímos ao diabo coisas que Deus está fazendo? Porque na nossa medíocre filosofia, nós entendemos que só aquilo que é bom para nós é o que Deus faz, e o que é ruim é o diabo. E eu vim te dizer, tem coisa que tu não gosta, mas é Deus que faz. Tem coisa que tu fica até bem surdo, mas é Deus que faz. E eu me atrevo a dizer com toda a maturidade que até esse vírus não é coisa do diabo, é permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Não, você não entendeu isso. Deus está dizendo: eu estou no controle. Não dê ao diabo aquilo que o diabo não tem poder. O diabo é um sujo imundo, nem casa tem. Vocês são meus filhos, eu estou no controle. Então, se você me conhecer, você sabe que eu estou no controle de todas as coisas. Você consegue entender isso, irmão? Quando nós não conhecemos a Deus, nós atribuímos ao diabo coisas que ele está fazendo. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz assim, ó: e o Espírito levou Jesus ao deserto. Espírito ali está com E maiúsculo. Todas as vezes que a Bíblia fala a palavra espírito com E minúsculo, é espírito do homem, tricotomia, ou espírito maligno, os demônios. Mas quando a Bíblia coloca a palavra espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Então quem levou Jesus para o deserto? O diabo? Não, o próprio Espírito Santo. Mas Jesus entendia, conhecia o Pai, ele sabia: eu preciso passar no deserto, então eu não vou murmurar, eu vou dar glória ao Senhor. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que a partir do momento que você começar a conhecer o teu Deus, você não vai entrar na prova murmurando, você não vai passar
luta reclamando. Você não vai fugir daquilo que Deus tem para você. Tem gente que não vem no culto porque acha que vai morrer, mas se for na churrascaria hoje de noite vai estar lá comendo costela e dando risada, porque não conhece o Deus que serve. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo, e aqui não tem lugar para coronavírus, não tem lugar para pandemia, porque o meu Deus está guardando a minha vida, a tua casa, a tua família. Eu vim profetizar: os teus filhos serão guardados pela mão do Deus Todo-Poderoso, a tua casa será guardada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem recebe esta palavra é para você que Deus está falando. Aleluia! Sabe o que é pior, irmão? É que nós somos filhos e não conhecemos o Pai. Só que o diabo conhece às vezes mais a Deus do que nós mesmos. Lembram? Quando Jesus manda eles entrar no barco, eles estavam atravessando o Mar Galileia, saindo da Galileia para chegar em Gadara, para se encontrar com um gadareno. E no meio desse trajeto, Jesus dá para eles a experiência, e eles dizem: quem é esse? Nós não conhecemos. Agora, quando Jesus chega do outro lado e pisa em Gadara, o endemoniado chega, se joga aos pés de Jesus e diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que viestes me atormentar antes do tempo? Eu imagino Jesus olhando para os 12 dizendo: rapaz, você não tem vergonha? Vocês são meus filhos, andam comigo, não me conhecem, o diabo está me conhecendo. Ah, você não entendeu isso? É por isso que o diabo luta para você não conhecer o teu Deus, porque o diabo sabe que quanto mais você conhecer o teu Deus, mais você vai usar a autoridade que já está sobre a sua vida. Hoje nós estávamos reunidos lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, e alguns dos pastores assim: Deus tem que nos dar a unção. Eu digo: não, pastor, Deus não vai nos dar unção, Ele já nos deu a unção. João disse assim: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. É porque a gente não conhece o nosso Deus, porque quando nós conhecermos nosso Deus, nós vamos usar a autoridade que nós já temos e vamos mandar o diabo embora, de volta para o inferno, e declarar cura, milagre, restauração na nossa casa. Quem está entendendo isso, irmão? É interessante que nós precisamos conhecer quem é o Deus que nós servimos. O que mais chateia o Senhor não é o ímpio lá fora, é os filhos aqui dentro que vivem na casa do Pai e não conhecem Ele. Lembram quando Jesus disse: naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos doentes, expulsamos demônios. O que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A pior coisa é você estar aqui dentro e você não conhecer o Pai e nem o Pai te conhecer. Porque o Evangelho produz um relacionamento. Eu preciso me envolver no reino para que o Senhor me conheça, para que eu o conheça e o nome dele seja glorificado na minha vida. Esses são dias que Deus está levando a igreja para um brete, irmão, e está dizendo: ou você me conhece, ou você abre o seu coração, ou você não vai passar. Esses são dias que um vento está soprando e aqueles que não estão firmados no Senhor não vão permanecer de pé. Deixa eu dizer para você: depois desta pandemia está chegando um avivamento poderoso sobre a igreja do Brasil. Não, deixa eu dizer para você, eu acredito em coisas sobrenaturais. Semana passada saiu uma notícia aqui no litoral de Florianópolis, e aconteceu um evento chocante para todos, porque os cardumes de peixe, pastor Maurício, começaram a vir para a beira da praia, e as pessoas começaram a pegar peixe com as mãos, os peixes pulando de dentro da água na beira da areia, e as pessoas botando o peixe na sacola. E quando eu vi isso, o Senhor disse para mim: está chegando um tempo de uma pesca poderosa sobre a minha igreja. Oh, glória a Deus! Está chegando um tempo que eu vou salvar familiares, eu vou salvar parentes, o meu nome vai ser glorificado. Quem quer me conhecer, chegou o tempo. Eu não sei você, meu irmão, eu não quero mais molhar os pés, eu quero mergulhar no oceano do Espírito e conhecer o meu Pai na intimidade. Quantos querem? Levante a sua mão, declare isso em nome de Jesus. O Senhor precisa gerar em nós o desejo de o conhecê-lo. Perceba que na parábola do filho pródigo, o filho mais velho estava em casa, e quando o mais novo voltou, ele olhou para o pai com aquele beição e disse assim: estou há tanto tempo com o senhor nunca me deu nem um cabritinho. Aí esse aí vem agora aí, ó, gastou tudo, o senhor faz uma festa para ele. Aí o pai diz para ele assim: não, é que tu não entende? Que tu é meu filho, que tudo que eu tenho é teu? Eu imagino caindo a ficha daquele abençoadinho. É verdade, rapaz, eu sou filho. Eu podia ter assado um monte de
animal fazer uma festa toda semana, mas eu tinha uma mente de escravo, eu não tinha noção que ele era o meu pai, tudo que ele tem é meu. É por isso que nós não usufruímos daquilo que o pai tem para nós, porque nós não conhecemos ainda. Quando você o conhecer, você vai ver que o melhor dessa terra já está preparado para os seus filhos. Oh, glória a Deus. Hoje eu estava com o meu pastor no mercado público e ele me dizia assim: Jailson, a igreja precisa entender que nós somos filhos do rei e que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E eu quero profetizar diante desta palavra: nesses dias de crise, Deus vai abençoar a tua vida de uma forma poderosa. Eu vou declarar isso no reino do Espírito. Nesses dias de crise, de caos, o Senhor vai fazer você experimentar as melhores coisas desta terra. A tua empresa vai crescer, a tua empresa vai prosperar, Deus vai te dar uma promoção onde você trabalha. Pegue isso, porque isso é profético. Deus está liberando algo sobre você, porque você precisa conhecer quem Ele é. Ele tem prazer em nos abençoar. Quando você conhece Deus, você percebe o quanto Ele tem prazer em nos abençoar, irmão. A quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer agora. Eu lá em casa tenho um filho que está nascendo dente, outro está perdendo dente, o outro está estabilizando os dentes. Então eu conheço todas as fases. Então se tem alguém que pode falar de filho aqui hoje, sou eu. E eu acho interessante que quando eu quero comprar uma roupa, eu digo para Daniela: vou comprar uma roupa para mim agora. E os atribulados sempre colocam uma loja de roupa de criança do lado de uma loja de roupa masculina. Em vez de botar o lado da feminina, eles botam a masculina. Pode reparar. Vai lá no shopping, tem uma loja masculina e uma loja kids do lado. Aí tu chega lá comprar uma calça que a tua já está surradinha, coitada, já chega, está marcado o joelho. Daqui a pouco teu filho olha para a vitrine e diz: ai pai, queria tanto um tênisinho. Ele já tem 18 tênis. Mas tu olha para aquela cara. Aí sabe o que Jesus disse para nós? Qual de vós, pai, se o filho pedir pão, lhe dará uma serpente? Ou pedindo peixe, lhe dará um escorpião? Pois bem, vós, Jailson, Maurício e companhia, sendo maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Se vocês me conhecessem, vocês não teriam noção o que o vosso Pai do céu pode dar para os seus filhos. Ah, você não está aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho prazer em te abençoar, eu tenho prazer em te dar bênçãos, de liberar milagres sobre a sua vida. Quanto mais você conhecer o Pai, mais você vai usufruir daquilo que Ele tem para você. Amém, irmão? Olhe para quem está ao seu lado com essa máscara, faz uma cara de brabo, diga assim: é só pedir que Ele dá. Se ele não acreditou, diga para ele: é só pedir que Ele dá. Ah, você não precisa fazer nada, Ele já fez por você, é só pedir que Ele te dá. Esses são dias que o Senhor está dizendo: eu quero me revelar para a minha igreja. Eu quero que a minha igreja me conheça. A noiva precisa conhecer o noivo. Ah, vocês precisam usufruir daquilo que Deus tem para você nesses dias, irmão. Sai desse lugar de culpa. Eu vejo que essa pandemia não é só um vírus que mata. Há um espírito de pavor e de medo assombrando os irmãos. E os irmãos estão enclausulados, esquecendo que o nosso Deus é maior do que isso. O meu Deus é mais poderoso do que isso. Eu quero declarar que esse mal, esse pavor, esse medo vai ser arrancado da tua casa, arrancado da sua vida. Você que está na sua casa, que por medo não está aqui hoje no culto, eu libero uma palavra de libertação sobre você. Esta casa é uma casa guardada, protegida pelo sangue do Cordeiro. Quem recebe essa ousadia no Espírito, é isso que Deus quer para nós, irmãos. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Diga isto: a Ele a a Ele a glória. Sim, Espírito. A Ele a glória, para sempre, amém. O Espírito Santo quer ouvir isso. Diga: a Ele a... Isso.
A Ele a Ele a glória para sempre. Amém. Alguém está entendendo isso nesta noite? Oh, Senhor, nos tira o medo. Senhor, nos tira o medo. Senhor, faz nós confiarmos em Ti. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vejo o quanto Ele me ama, o quanto Ele me protege, o quanto Ele cuida da minha vida. Você precisa chegar nesse lugar, porque quanto mais você o conhece, mais você tem fé. Sabe o que é conhecer a Deus para mim, irmão? É um cara que nem crente era. Centurião de Cafarnaum. Ele chega em Jesus: Jesus, meu criado está morrendo lá em casa, preciso que o senhor ore por ele, senão ele vai morrer. Jesus diz: não, peraí, eu vou resolver aqui, já estou indo lá, vou lá na tua casa, eu vou orar por ele e ele vai ser curado. Ele diz: não, Jesus, não, o senhor não está entendendo, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu teto, mas eu tenho fé e eu lhe conheço, que o senhor der uma palavra aqui onde o senhor está, lá na minha casa o meu criado vai ser curado, para que o nome do senhor seja glorificado. Você está entendendo isso? Deus está dizendo: você precisa me conhecer, você vai ver que eu vou mudar a história da sua vida, o meu nome vai ser glorificado. Eu tenho, irmão, fome e sede de ter essa fé. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. O grande pecado de Pedro não foi ter mentido. Eu vi um pregador dizendo uma vez que Pedro mentiu quando lhe perguntaram se ele conhecia Jesus. Não, o pecado de Pedro não foi mentir. Porque quando as meninas chegavam dizendo: tu não era um daqueles que andavam com Jesus? O que Pedro respondeu? Não, eu não conheci, não, nem sei quem ele é. Quando Pedro disse que não conhecia, Pedro não estava mentindo. O pecado foi ter negado, não mentido. Porque quando Pedro dizia: eu não conheço, eu não sei quem ele é, Pedro realmente estava revelando o seu coração. Porque Pedro não o conhecia. Pedro achava que o conhecia, mas Pedro não o conhecia. Sabe quando é que Pedro vai conhecer Jesus? Não foi nem em Atos capítulo 2. Para mim, Pedro só conheceu Jesus, sabe quando? No dia da sua morte. Quando pegaram o apóstolo e disseram: tu vai morrer, e tu vai morrer igual Jesus, teu Senhor. Aí Pedro diz: não, não faça isso comigo, não me mate igual Jesus, eu não posso morrer igual Jesus. Aí disseram: tá, então nega e nós te liberamos. Aí Pedro diz: não, vocês não estão entendendo, não é que eu não queira morrer, é que morrer igual a ele eu não sou digno. Se é para me crucificar, me crucifique de cabeça para baixo. Você não entendeu isso? Porque eu conheço quem é Cristo. E eu sei que se eu morrer aqui hoje, eu vou viver com Ele. Porque quando eu conheço a Deus, eu não tenho a minha vida por preciosa. A primeira característica de quem conhece Deus é você não ter a sua vida por preciosa. Sabe qual é o problema dos cristãos de hoje? Que nós amamos demais a nossa vida. E a Bíblia diz que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Sabe qual é o problema dessa geração? É que porque nós não conhecemos o nosso Deus, nós queremos fazer o que é bom para nós. E esquecemos de que aqui o que é bom para nós não vale. Aqui o que vale é o que é bom para Ele. Você está entendendo isso, irmão? Pedro entendeu que a vida dele não valia nada. Eu vejo alguns irmãos murmurando: mas o irmão pastor morreu do Covid. Mas a irmã que era fiel a Deus morreu do Covid. Meu querido, eles foram primeiro para um lugar que nós lutamos todo dia para chegar. Então sai desse lugar de acusação e dê glória a Deus por tudo, porque Deus é o único que pode dar a vida e pode tirar a vida. Eu não tenho minha vida por preciosa. Dia para Daniele, hoje eu tive várias reuniões, eu tive que ir para a igrejinha, peguei minha família, vim para cá e disse para Daniele: às vezes é cansativo, às vezes é pesado tirar as crianças de casa, mas eu faço isso dando glória, porque eu preciso fazer algo para glorificar o meu Senhor. E eu sei que Ele está feliz de eu estar aqui hoje, eu sei que Ele está feliz de eu estar pregando para vocês, eu sei que Ele está feliz porque vocês saíram de casa para vir no culto hoje. Então se prepare, esta quinta-feira é uma quinta de bênção, de milagre, de resposta sobre os seus filhos. Glorifique a Deus porque Ele está nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu encerrar aqui, irmãos. Oh, glória a Deus. Quantos tem mais 5 minutos, diga amém.
Glória, pregar até meia-noite aqui hoje, Jesus. É interessante, irmão, que a pergunta que você pode me fazer é esta: mas pastor, como eu faço para conhecer a Deus? De que forma eu faço para conhecer a Deus? Eu vou lhe dizer: você só é capaz de conhecer a Deus através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é quem revela-nos o Pai. Vocês conhecem um texto, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que é isso? Quanto mais eu for cheio do Espírito Santo, mais eu terei revelação do Pai. Amém? Não é só ler, é intimidade, é relacionamento. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais nós conheceremos o nosso Pai. Deixa eu lhe dar uma prova disso. Mateus 16. Jesus chama os seus 12 apóstolos e leva eles para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E lá em Cesareia ele faz duas perguntas. Primeiro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles vão dizer, olha, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, ou um dos profetas. Sabe o que Jesus está dizendo? Essa gente não me conhece. Na verdade, ninguém sabe quem eu sou. Aí Jesus olha para os 12 e diz assim, e vocês? Quem é que eu sou para vocês? Aí o caldo estreitou, irmão. Porque dizer quem Jesus era pela visão dos outros é uma coisa, agora tu tem que falar quem ele era, olhando nos olhos dele, aí o negócio ficou tenso. Um silêncio nos 12. Jesus diz, de vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém fala nada. Aí quem é que rompe o silêncio? O irmão Pedrão. O Pedro era o que mais errava, mas você pode convir comigo que era o que mais Jesus gostava. Por quê? Porque ele era o que mais errava, porque era o que mais tentava. E se tem uma coisa que Jesus gosta, meu irmão, é de gente que tem atitude. Porque tem uns infelizes que não faz nada. Aqui em Gravataí não, estão tudo lá em São Leopoldo. Não faz nada, mas vive corneteando quem faz. Parece que ele senta na arquibancada dizendo, quer ver quem vai errar? Eu disse que ia dar errado. Quem mandou ir para o culto, agora pegou Covid, quem mandou ir para a igreja? Eu falei, parece um monte de urubu. Mas Jesus está dizendo assim, eu prefiro que você erre por tentar do que ficar sentado murmurando sem fazer nada. Pedro dizia, eu posso até errar, mas eu vou tentar. Aleluia, eu vou tentar. Jesus, eu sei quem tu é. Eu imagino Jesus olhando, meu Deus, aí vem o Pedro. Alguém mais? E o Pedro, eu sei. Jesus, mas ninguém mais. Pedro diz, eu. Tá, Pedro, vai lá. Fala quem eu sou. Eu quero imaginar a cena, irmão. Quem está comigo nesta palavra, diga amém. Pedro estufando o peito, olhando para Jesus, os olhos lacrimejando e dizendo assim, eu sei quem tu és. Tu não és um simples rabino como os escribas estão falando. Tu não és um revolucionário como os saduceus andam dizendo por aí. Tu não és um rebelde como os romanos andam pregando pelas comunidades. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Aí olha o que Jesus vai dizer para ele. Não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi meu Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Pedrão, tu mesmo nunca ia ter essa resposta, mas tu só teve essa resposta porque tu deu lugar ao meu Espírito. Sabe o que Deus está nos ensinando? Seja cheio do Espírito, e você vai conhecer Deus de uma forma que você nunca conheceu antes. Alguém está me entendendo isso? Fica de em pé comigo no nome de Jesus. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, ó, eu quero conhecer Jesus. Se eu cantar, estraga a pregação. Mas cantem vocês. Olha aí, ó. A Daniela fica braba comigo quando eu canto. É esse mesmo. Ó. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério, eu queria ser cantor, irmão. E eu ia pro culto com o meu CDzinho, na época tinha os playback. E eu chamava no Daniel Samuel, cantava os Fernandinho. E quando eu descia faceiro do altar, achando que eu tinha lacrado, minha mãe dizia, meu filho, prega, não canta. E eu dizia, o diabo está usando minha mãe, vou cantar. Ia lá, cantava, ela dizia, meu filho, prega, não canta. Aí eu conheci a Daniele, eu tinha 16 anos de idade, eu tenho 32, e ela vai fazer 32. A gente entra em namoro, noivado e casamento, nós estamos juntos já há 16 anos. Vai fazer 13 anos de casado. E eu lembro que quando a gente era novinho, eu feliz da vida ia levar ela nas minhas agendas. E aí sempre antes de pregar eu dar uma cantada, cantar um louvor, né, para dar
usar meu ministério. Eu lembro que a primeira vez que eu levei ela, fui cantar um louvor. Quando eu acabei de cantar, preguei. Quando eu fui embora, ela disse para mim: amor, não canta, prega. Aí eu disse: amém, então não canto mais. Aí minha mãe ficou louca. Eu falo para ele a vida toda para ele não cantar, ele nunca me ouviu, agora está namorando. Ele ouviu a namorada. Digo: que ela tem mais unção que a senhora, eu acho. Então eu entendo que quando você vai conhecendo a Deus, você vai descobrindo até a sua vocação. Amém?